indígena José Acácio Sererê Chavante, conhecido como Cacique Sererê Chavante, foi preso na fronteira da Argentina com o Brasil. Ele estava foragido acusado de incitar atos antidemocráticos. Para quem não se lembra, Sererê foi um ferrenho defensor do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Inclusive tentou invadir a sede da Polícia Federal quando o Lula estava por lá. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Mas antes, vamos aí com uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Esse plantão é um oferecimento da Fílmica, a única plataforma de streaming com cinema do Brasil e do mundo todo. É cinema autoral e independente que muda sua forma de ver o mundo. Acesse o site filmica.com.br e use o cupom METEORO30 para ganhar 30 dias grátis. Aí, vamos lá. Daí, o Sererê Chavante, o cacique do Bolsonaro, que inclusive foi pivô lá de uns ataques em 2022, né? Conta pra gente, o que aconteceu? Isso mesmo, né? E assim, para você, ele já é totalmente contraditório, né? Ele é da comunidade Chavante, e ele deveria ser aquela pessoa que estaria ali do lado das causas indígenas, do cuidado com a terra, né, do cuidado com os povos indígenas, e ele justamente se colocou ali ao lado do Bolsonaro, que era aquela figura que dizia índio, eu acho que o Bolsonaro nunca falou indígena, ele sempre fala índio, não, porque eu cheguei lá e tinha um índio lá que me deu tal coisa, sempre foi muito nessa linha, né? E retirando todos os direitos, né, inclusive titulação de terra dos povos indígenas. É a total falta de respeito que a gente já sabe das políticas do Bolsonaro, que deixou passar a boiada, e até hoje a gente vem pagando, né, por esse altíssimo preço que foi eleger o Bolsonaro. E a gente teve o cacique se colocando ao lado dele, mas aí precisamos entender quem é este cacique, porque, para começar, é uma figura, né, o José Acácio, ele é indígena, no entanto, ele é pastor missionário evangélico, é um líder indígena, né, chavante da terra indígena Pará-Bubura. Ele tentou ser vereador pelo Partido Patriota, em 2020, por Campinápolis, no Mato Grosso. No entanto, ele conseguiu ali mais ou menos 9,7% dos votos, então ele não foi eleito. E ele se lançou justamente nesse pensamento de ser um apoiador ferrenho do Bolsonaro, gravando vários vídeos em 2022, 2021, 2022. Em 2022, inclusive, ele afirmou que existia fraude nas urnas eletrônicas, e por isso Lula ele foi eleito, né, por fraude, ou seja, o Lula não teria sido eleito, e sim o Bolsonaro. Então, a partir disso, ele também foi apontado pela Polícia Federal de ter sido ali uma pessoa muito importante para as manifestações de cunho antidemocráticos violentas que aconteceram em Brasília, né, no final de 2022, em frente ao Congresso Nacional, também no Aeroporto Internacional de Brasília, onde invadiram a área de embarque, no centro de compras do Parque Shopping, na esplanada dos ministérios, durante a cerimônia de troca da bandeira nacional, e em outros momentos, também em frente ao hotel onde estavam hospedados o presidente e o vice-presidente da República eleitos, Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin. Então, ele é apontado ali como uma figura que mobilizou para esses atos antidemocráticos e também participou. Inclusive, ele chegou a ser preso. A gente vai falar um pouquinho sobre essa prisão anterior dele. Vou te pedir, por favor, Sofia, para colocar agora a nova prisão dele, que o mandado estava aberto, ele estava foragido, e ele foi preso agora, né? Ele foi preso nesse final de semana, e, inclusive, a gente tem uma informação nova aí, viu? Vou te pedir primeiro para passar o vídeo dele, depois a gente fala. Beleza, vamos lá. E o cacique chavante José Acácio Sererê Chavante, conhecido como de Sererê, foi preso neste domingo na fronteira do Brasil com a Argentina. Ele foi detido em Foz do Iguaçu e aguarda audiência de custódia marcada para hoje. Sererê descumpriu medidas restritivas impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Ele já tinha sido preso em 2022, acusado de ameaçar ministros do STF e incentivar protestos violentos
como o que terminou em incêndios e depredações no centro de Brasília em dezembro daquele ano. Libertado em 2023, o cacique passou a usar tornozeleira eletrônica, mas voltou a provocar as autoridades com discursos e ações antidemocráticas, inclusive buscando asilo na Argentina em junho. Apoiador de Jair Bolsonaro e evangélico, autodenominado pastor, Sererê ganhou destaque com vídeos nas redes sociais em que criticava o ministro Alexandre de Moraes e colocava em dúvida o resultado das urnas eletrônicas. Agora, ele vai ser ouvido pela Justiça para decidir o próximo passo do processo. Cidade. Pois é, e aí vamos lembrar, né? O Sererê, eu vou te pedir, Sofia, para, por favor, colocar o outro vídeo de quando ele foi preso pela primeira vez lá em 2022, justamente diante desses atos que foram considerados antidemocráticos. É isso, né? Teve a reincidência. Vamos lá. Nós temos imagens do momento em que José Acácio Sererê Chavante foi preso, não muito distante do hotel do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi preso nas proximidades da Torre de TV. Fica a cerca de 500 metros do hotel onde está o presidente eleito Lula. Essas informações foram dadas por interlocutores das forças de segurança do Distrito Federal. José Acácio é exatamente esse que está conversando aparentemente com um policial. Ele parecia estar usando um cocar pequeno. Ele é da etnia Chavante. Ele já foi candidato a prefeito de uma cidade. Aí está. Esse é o momento da prisão de José Acácio Sererê Chavante. Ele participava muito ativamente das manifestações em Brasília, manifestações até então pacíficas, especialmente ao redor do Palácio da Alvorada. Yuri Pita nos lembrou que na sexta-feira, quando o presidente falou pela primeira vez, depois de um longo silêncio desde a derrota nas eleições presidenciais, havia muitas pessoas vestidas como índios, vestidas como indígenas, inclusive com cocar e rosto pintado. No domingo, a mesma coisa, quando mais uma vez houve uma grande manifestação com a presença do presidente, só que dessa vez ele não falou, apenas participou de uma oração junto com os manifestantes no Palácio da Alvorada. A informação que nós temos é que esses manifestantes que tentaram invadir a sede da Polícia Federal para libertar José Acácio Sererê Chavante, eles teriam saído exatamente da região do Palácio da Alvorada. Pois é. Essa é a figura que estava ali ao lado de Bolsonaro. E é o seguinte, né? Até destaquei uma frase aqui que o Bolsonaro falou sobre os povos indígenas, que é o seguinte, entre aspas, eu quero que todos vocês tenham os mesmos direitos que nós brasileiros temos. Eu quero que vocês, de fato, tenham direitos de uso da terra de vocês, explorando a biodiversidade e suas riquezas minerais. É uma das frases, por exemplo, que o Jair Bolsonaro falou para os indígenas, porque na cabeça do Jair Messias Bolsonaro, a lógica de uso da terra dos povos indígenas é exatamente igual à nossa lógica de uso da terra, que é a exploração da terra até ela ser fundida, não dá mais absolutamente nada, porque só se dá dinheiro, só se tem a terra, só se usa a terra corretamente quando ela te dar alguma coisa. E esse alguma coisa não é seu meio de subsistência, de existência, sua sustentabilidade, não é seu sustento ali na terra, é dinheiro. Ele está falando ali do indígena conseguir vender, explorar ao máximo, destruir o que puder destruir, assim como o agro faz no país, né? É isso. Eles tentaram, inclusive, passar projetos nessa linha. A gente sabe aí, né, que o Ministério da Damares, né, das mulheres, negou entrega de água para os povos Yanomamis durante a gestão de Bolsonaro, coisas desse tipo. Mas a gente tinha aí um cacique ao lado dele. E aí o detalhe, né, auto-intitulado pastor, sim, porque é isso, você pode, né, participar da igreja, fazer determinados cursos, e aí você é indicado, a depender da igreja, tem alguns pastores que se auto-intitulam, inclusive fundam suas igrejas também, né? É um esquema não, perdão, é um ramo assim muito lucrativo, para não chamar de fato de esquema. É isso, Sofia. Agora a gente tem o cacique preso, a audiência de custódia ainda não foi findada, a gente não tem informação de que será liberado na audiência. No entanto,
Segundo a Polícia Federal, de fato, houve descumprimento das medidas cautelares que, no mesmo caso do Daniel Silveira, que fazia com que ele estivesse solto, e por isso ele voltou, né? Ele estava foragido e voltou a ser preso agora. Então, realmente, deve ser muito difícil que a justiça considere um foragido alguém que possa continuar livre sem nenhum tipo de, vamos dizer, punição, bem entre aspas, né? Mas se uma pessoa já não cumpriu as medidas cautelares, o entendimento é que ela, de fato, possa fugir posteriormente, né? É isso. Exato, exato. Ele foi tentar cruzar a fronteira e deu nisso. Agora, eu só queria trazer aqui uma frase do Bolsonaro que o Valdarco lembrou a gente, que 24 de janeiro de 2020, cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós. Ou seja, na cabeça do Bolsonaro, ainda não é. Os indígenas ainda não são seres humanos igual a nós, né? Estão quase lá, quase lá. Se isso não é racismo, eu não sei o que é, sinceramente. E Pois daí é. você pega e vê esse cara sendo apoiado por indígenas. E vale lembrar que a prisão do Sererê Chavante em 2022, desculpa, levou a protestos dos bolsonaristas em Brasília, foram muito violentos, muito violentos. A gente às vezes acaba esquecendo o 12 de dezembro, porque o 8 de janeiro foi aquilo lá, né? Mas o 12 de dezembro, gente, tem imagens das pessoas tentando jogar um ônibus de cima de um viaduto. Não conseguiram, mas tentaram jogar um ônibus de cima de um viaduto. É nesse nível que nós estamos falando. Então, assim, esse cara, ele não. Muita gente não lembra dele, mas ele foi uma peça bem importante para o bolsonarismo, Sererê Chavante. Sim, Mas, um enfim. detalhe. E tem isso, né, Diga. Sofia? Vale só para a gente lembrar que ele já tentou, em junho desse ano, buscar asilo na Argentina, e desde então ele estava, o mandato de prisão dele tinha sido expedido, então já tem muitos meses que ele não se entregou espontaneamente, mais um indício de que a gente acredita que não vai ser tão fácil para ele sair na audiência de custódia, não. Exato, exato. Ficamos por aqui, Dai. Ficamos. Pessoal, não saiam daí quem está assistindo a gente ao vivo, que nós já voltamos com mais plantão no Meteoro.